não vai dar retorno, vai ficar muito ruim para todos estarem ouvindo, ok? Podemos começar? Podemos? Tá. Uhum. Sim. Então aqui a gente tem as disciplinas que vão estar contempladas hoje, nessa aula, né? O tema estrutura geológica do nosso planeta. É de geografia, mas a gente convidou também a disciplina de história, de química, física e biologia. Tá? Então a gente começa falando da estrutura do nosso planeta. A gente faz uma comparação bem simples, que é fácil para lembrar, né? Quando a gente fala do que é formado o nosso planeta Terra, a parte de baixo, né? Quando a gente está na parte de fora dele. Então, o que tem abaixo da gente? Né? Então, a gente pode comparar o nosso planeta com um ovo, né? Um ovo de galinha normal que a gente tem na geladeira. O ovo tem 3 camadas, né? Tem a camada de fora que é a casca, a gema dentro, a gema que é o parte do meio e a clara que envolve a gema, né? E assim também é o nosso planeta Terra. Essa imagem está fazendo essa comparação, né? Eu houve aqui uma fatia do nosso planeta. Então, cada parte do planeta Terra, das camadas, pode ser comparada ali com um ovo. A crosta terrestre, que é a parte mais fina do nosso planeta Terra, seria a casca. O manto, que ele é dividido em externo, inferior e superior, desculpa, ele é correspondente à clara do ovo, que é a parte, né, do meio, que é a maior também do ovo e é também a maior da Terra. E o meio do ovo, que seria a gema, ele corresponde ao núcleo da Terra. Ele é dividido em 2, no meio, núcleo interno e externo, certo? Aqui a gente tem também as medidas, a espessura de cada uma das camadas, né? Nosso planeta ele é gigante. Tem ali 40 quilômetros, 2.900, 2.270 e 1.200, que seriam, né, a espessura de cada uma das camadas. Somando tudo, passam de 6.000 quilômetros. Né? Se a gente pegar aqui da parte onde a gente está, até o centro do planeta Terra. Então, núcleo, né, só retomando de novo, núcleo é dividido em interno e externo. Núcleo interno, ele é sólido, formado de níquel e ferro. Núcleo externo, ele é líquido, que está em movimento, está girando, se gera um campo eletromagnético. Parte maior, que é o manto, é inferior e superior, né, ele não é nem líquido, nem sólido, ele é pastoso, formado por rochas que estão numa temperatura muito elevada e então ela está derretida. Opa, eu passei sem querer. Opa. Lá, por último, a gente tem a crosta terrestre, que é a parte mais fina, onde a gente vive, que ela ali está com 40 quilômetros de espessura, mas ela varia bastante. Tem partes mais finas, partes mais espessas. Aqui a gente tem um vulcão desenhado, a gente vai chegar nessa parte depois. Então, onde é mais elevado, as montanhas, obviamente, ela vai ser mais espessa. Na parte do oceano, ela é mais fininha, mais rasa, né? Ela pode chegar ali até 5 quilômetros só de espessura. David. O Ju colocou bem essa questão da comparação que a gente sempre usamos na geografia na aula. Isso é tradicional nosso. As pessoas de geografia que estão aqui, como a dona Margarete também, a gente sempre usa essa comparação com o ovo. É bem interessante. Essa comparação é semelhante às partes. O ovo com a casca, a clara e a gema. Só que é só um defeitozinho que a gente precisa sempre lembrar aos alunos. Diferente do ovo, que a casca é sólida, é inteira, na verdade, podemos dizer assim, ou do nosso planeta não é inteira. Ela há rachaduras. Okay? A gente sempre precisa lembrar disso, porque há séculos atrás havia essa ideia que era semelhante a um ovo mesmo. A casca era rígida, a nossa crosta seria rígida. Não teria esses fragmentos, que são chamadas placas tectônicas. Okay? Então, a gente precisa sempre lembrar, quando a gente faz essa comparação, que a crosta seria como fosse a casca do ovo, e a clara, o manto, e a gema, o núcleo. No caso, a nossa casca, ela é sólida, sim, porém ela é toda fragmentada. Okay? A gente vai ver ali na frente, um pouco mais para frente da aula, falando sobre as placas tectônicas. Okay?
questão de movimento delas, o que gera esses movimentos, que é a movimentação do manto ali, que o manto é esse líquido pastoso, e essa movimentação de troca de pressão, ela movimenta essa nossa camada superior, já que ela é fragmentada, já que ela fica flutuando ali em cima. E isso, por muito tempo, foi pensado que a Terra era apenas uma casca sólida, na verdade. Então, é só, acho que um detalhe que a gente precisa sempre lembrar quando a gente faz essa comparação com essa casca superior nossa do planeta, que é a crosta terrestre, ela é fragmentada assim. É aí que a gente vai chamar de as placas tectônicas. Pode passar, gente. Sou alguma professora de química ou física, né? Se quiser dar uma contribuição. Isso. Então. Aqui a gente coloca uma sugestão de filme. Seria ali na aula no cinema. O filme é O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, que a gente tem a capa desse filme. Ele é um filme já um pouco velhinho, do início do anos 2000, mas ele tem uma temática bem interessante. A gente vai colocar como sugestão, então a gente espera que vocês assistem. Eu não vou contar o filme inteiro, só vou dar uma ideia do que ele é. O filme, ele é de ficção científica, mas ele foi muito elogiado por usar a ciência, né, bem no passo a passo. Ele é realístico, assim, vamos dizer. Ele é impossível de acontecer, mostra no filme, mas ele tem base científica. Então, a Terra ela começa a apresentar muitos problemas, os pássaros eles começam a ficar desorientados, eles batem, né, nas paredes, pessoas que têm marca-passo, que é aquele... Aparelho do coração. Isso, para ajudar ele a bater, elas morrem porque ele para de funcionar, ondas de choques, tempestades começam a acontecer pelo planeta inteiro, tudo sem explicação. Aí o governo dos Estados Unidos, obviamente, como sempre é, né, ele começa a ficar preocupado, chamam vários cientistas, geofísicos, geólogos, né, pessoal que estuda o planeta Terra, para tentar ajudar, né, entender o que está acontecendo. Aí eles descobrem que o núcleo ele parou de girar, né? Como eu falei antes, nas camadas, o núcleo ele é dividido entre interno e interno sólido e externo ele é líquido. E esse líquido ele está girando, e esse movimento ele é ferro quente em alta velocidade, ele gera um campo eletromagnético aqui na Terra, que ele é muito importante, ele tem, né, muitos efeitos aqui. Parando de girar, ele causa todos esses problemas. Então, resumindo a ideia do filme, eles vão construir uma máquina, uma nave, para ir até no núcleo da Terra e fazer ela voltar a girar. Como, dá certo, não dá, aí eu não vou contar, que aí fica a sugestão para vocês assistirem. O filme é Marvel. Marvel? Não, acho que não. Bom, não sei. O filme se chamou Núcleo. Tá? Quem puder assistir, assista, que é um filme bom. Assim, é de ficção científica, tem muita ação. Ele prende bastante atenção, assim. Bem interessante. David, comentar algo? Posso passar? Rapidinho. E assim, a gente sempre vai ver no cinema, em vários ambientes, por retratar essa questão física. Como o Gil colocou, esse filme ele leva bastante dados científicos nesse ponto. Por que a desorientação dos pássaros? Por que a questão do marca-passo? Por que esses detalhes? A questão do campo magnético terrestre, que há uma necessidade nesse sentido. É uma coisa que nós não vemos, mas influencia diretamente no nosso dia a dia. E assim, o ser humano sempre falou o núcleo da Terra, imaginou, a gente tem livros, A Viagem ao Núcleo da Terra, a gente tem, entre outros, obras sempre falando o que teria no núcleo da Terra. A ciência hoje comprova nossas camadas, nosso núcleo interno e externo. Mas a sociedade, a humanidade sempre imaginou o que seria ali, o que se tem abaixo disso, o que teria. Então isso é bem interessante quando a gente retratar esses estudos, por dizer. Então a Terra não é oca? Não, querido. Não. Gil, pode passar? Porque isso sempre foi um tema
sempre despertou interesse, né, Curiosidade do ser humano. curiosidade, né? O que tem dentro da Terra, como que ela é, o que acontece, sempre teve esse interesse, né? Questão religiosa colocada em cima também, né? Sim. Questão o inferno, enfim, por aí vai. Pode passar aqui. E como o cientista sabe como é dentro da Terra? O núcleo. Repete, Bruno, que eu não escutei. Como os cientistas descobriram que a Terra não é oca? Isso é uma questão das falhas que a gente pode notar, ok, tal. E a questão proveniente do fluxo do manto por vulcões e entre outros estudos. Uhum. A gente vai chegar mais para frente, nesse assunto, mas assim, ele é recente a descoberta de que o planeta Terra é como ele é, entende? Até 1970, mais ou menos, por exemplo, se a gente pegar hoje o mapa mundi, a gente tem aquele formato, né, da América separada, a Ásia lá em cima, e tem aquele encaixe perfeito, né, da América com a África, por exemplo. Então, se em 1970 alguém perguntasse onde isso já teve encaixado, era um louco, né, o cara que pensasse isso, porque o que vai mover uma massa de continente tão gigante, né? Hoje a gente sabe que isso realmente aconteceu, mas então é algo recente. Somente com o avanço da tecnologia que foi comprovado, né? Então, assim, então, qual é a profundidade que o ser humano já chegou? Alguém sabe? Sim. Cavando, né? Qual a perfuração mais profunda que o ser humano já fez com máquinas, podemos dizer, perfuração? Alguém sabe dizer? Com aqueles que faz buraco para fazer prédio? Não, isso é perfuração, como perfuração de petróleo, perfuração para análise de solo, coisa do tipo. Eles conseguiram até um ponto, eu não sei qual, mas que a partir dali eles não conseguiram mais por causa que começaram a derreter os equipamentos, né? Isso. E esse ponto ele é só de 12 quilômetros. Lembrando que a nossa crosta vai de 5 até 40, 70 quilômetros, dependendo da área do planeta, né? As áreas continentais são as áreas mais profundas, as áreas marítimas são áreas mais rasas, como é a Fossa das Marianas, que seria uma das áreas mais rasas, quanto à sua profundidade. Então isso vai variar. O ser humano só conseguiu chegar a fazer uma perfuração de 12 quilômetros, aproximadamente 12 quilômetros de profundidade, numa crosta que vai até 40, 70 quilômetros de profundidade, dependendo da sua região. Então, para a gente ter a noção do quão grandioso é o nosso planeta, que é a camada mais fina, a gente não conseguiu quase arranhá-la, podemos dizer. Vida que segue? Vamos. A gente tem que ir atropelando um pouco os conteúdos, porque a gente também não vai ficar aqui até meia-noite, né? Então tem que ser de uma forma mais resumida, para a gente poder abranger mais assuntos, né? Vocês estão vendo aqui, né? Tempo geológico versus tempo histórico. O tempo ele não é a mesma coisa, assim, o tempo cronológico ele é um só. Mas para se estudar o planeta Terra, ele é dividido em dois. A gente tem o tempo geológico, né, que é a parte da estrutura do planeta, composição das rochas, e através desse estudo, até respondendo um pouco já das outras perguntas, é que se sabe quando que cada fenômeno, cada acontecimento, né, aconteceu, né, na Terra. Separação dos continentes, formação das cadeias montanhosas, surgimento do homem na Terra, surgimento dos dinossauros, desaparecimento dos dinossauros, através, né, do estudo desse tempo, né, geológico e o histórico. É que, obviamente, também a gente vai chegar com a disciplina de história, né? O professor Maronei está aí e vai contribuir com a gente. Aqui a gente tem uma escala geológica de tempo, que é bem interessante. Estima-se que o nosso planeta ele tem mais de 4 bilhões de anos. Tá? 4 bilhões, isso é muita coisa, né? É dividido em 3 eras principais, né? Cenozoica mais recente, Mesozoica e a Paleozoica mais antiga. Então, aqui a gente tem os
acontecimentos de cada uma delas, vai estar no próximo slide. Para a gente entender um pouquinho melhor o que equivale a tudo isso, há uma comparação bem interessante, que é essa coluna aqui, ó, vendo, ó, 24 horas. Então ele compara desde o início do surgimento da Terra, lá 4 bilhões de anos atrás, até hoje, como se todo esse tempo ele fosse um dia só, certo? Então o surgimento lá, o Big Bang, que é a teoria mais aceita, né, de onde surgiu o universo, seja aqui no 0,0000, né? Seja meia-noite do dia que começou a acontecer. E aqui, então, às 3 horas Paleoarquianas, 10 horas da manhã Proterozoica, e assim por diante. Aí, se fosse um dia só, né? Contar toda a história da Terra em um dia. A Cenozoica, que é a mais recente, que é quando a gente surgiu, né? O ser humano surgiu aqui na Terra, a gente chegou aqui no quaternário, seria 23 horas, 59 minutos e 25 segundos. Né? Então, se comparar o tempo que a gente está aqui na Terra com um dia só, a gente chegou 11 horas, 59 minutos e 25 segundos desse dia. Né? Então, olha quanta coisa já aconteceu antes da gente chegar. E isso que a gente já está aqui, a nossa espécie, né? Há mais ou menos 10 mil anos. David. Essa comparação, essa questão, por exemplo, comparando a vida da Terra, hoje, como o Gil colocou 24 horas para a gente arredondar, a gente estaria só a 35 segundos de um dia no planeta, podemos dizer. Então, a nossa espécie, nós somos uma espécie mais evoluída do planeta, sim, mas nós somos muito recente, né, comparado ao período, à idade terrestre. Coisas como, por exemplo, o petróleo. Se para uma formação de uma bacia de petróleo se leva milhões e milhões de anos. A gente precisa entender que o tempo humano é muito curto comparado com a formação terrestre. Essa questão da aproximação de 4, tantos bilhões de anos da Terra, a vida só está em um pequeno espaço disso. A formação de vida, a construção. E, assim, a gente precisa fazer essa diferenciação. Professor, a Terra, a formação, a evolução. Por que a gente não nota a evolução do planeta? Por que eu não noto uma espécie evoluindo da outra? Por que eu não notei que tal espécie evoluiu? Porque o nosso tempo é muito curto no planeta. O ser humano que, atualmente, nossa expectativa de vida no Brasil é de 75, 76 anos, podemos dizer. Comparado a um período de evolução que leva milhões de anos, nosso período é muito curto desse planeta. Então, acho que é bem interessante a gente trabalhar nisso, no tempo geológico. O tempo geológico são milhões de anos. Ok? Coisa que é considerada recente, como o quaternário, já levou milhões de anos. Ok? O quaternário, se não me engano, está a 65 milhões de anos. Então, há uma diferença muito grande a gente pensar a história do ser humano. Nosso calendário atual é 2000 anos, que é depois de Cristo. 2000 anos é uma pequena fração de tempo nesse período que a Terra foi desde o primeiro grão de poeira, né? Então, assim, a gente precisa sempre pensar nessa diferenciação. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Professor? Posso estar fazendo uma colocação, professores? Pode. Deve? Professora Glaucia. Um gancho, então, assim, com a história, né? Que ainda tem um pouquinho que vocês estão falando, mas que penso que tem bastante ligação. Essa questão do tempo geológico, o tempo histórico, né? O tempo geológico, como vocês colocaram, ele é bem mais extenso do que o tempo histórico, muito mais extenso do que o tempo que a humanidade existe aqui na Terra, né? Então, se for pensar em tempo geológico comparado com o tempo histórico, ele é bem mais lento. Se for pensar em tempo histórico com a nossa noção de tempo do dia a dia, o tempo histórico também é mais lento, né? Porque se for pensar no nosso dia a dia 10 anos, isso já é uma grande parcela, uma década, uma grande parcela já do nosso tempo de existência aqui na Terra, né? Agora, em tempo histórico, 10 anos pode ser pouco ou pode ser quase nada, em mudanças significativas, né? Que a humanidade faz no dia a dia.
E falando também nessa questão de tempo, assim, até puxando um gancho com o que os primeiros anos do NEM estão estudando em História, nos Seios da Noite, mas o NEM está estudando começou a Idade Média, né? Então, assim, essa questão de tempo também é uma questão histórica e uma questão cultural. Então, a noção de tempo que as pessoas tinham lá na Idade Média é muito diferente da noção de tempo como nós conduzimos o nosso tempo nos dias de hoje, né? Porque hoje nós temos horário, nós temos o relógio para tudo. A Idade Média, o tempo ele era guiado pela natureza e o único relógio que existia era o sino da igreja. Então, o horário de acordar, o horário do canto do galo, o horário do serviço era o horário conforme estava o clima naquele dia. Iam para o trabalho geralmente cedo, né, para a roça, a maioria das pessoas viviam no campo. E quando tocava o sino da igreja, era hora de voltar para casa, de almoçar e fazer os afazeres do dia. Anoitecia, acabavam os afazeres. Então, essa noção de tempo também vai mudar muito a partir da Revolução Industrial, que eles vão estudar provavelmente no segundo ano do ensino médio, né? Então, ali que vem o tempo guiado cada vez mais pelo relógio, a sociedade capitalista, onde tudo tem que ser mais rápido, tudo é cada vez com uma cobrança cada vez maior, né? Hoje em dia o que a gente mais escuta, nosso tempo para tudo é cronometrado, né? Então, o nosso horário de lazer é um horário limitado. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, é uma vida muito mais corrida. Então, achei assim, apesar de sair um pouco até dessa parte mais geológica que vocês estão falando, né? Mas essa questão da noção de tempo na história é interessante de ver. Então, era isso a minha colocação. É bem isso mesmo, Glaucio. Ótima colocação, essa questão de como a gente vê o tempo, né? Como Posso isso me mudou. manifestar, professor, depois? Deve, Marinei. Boa noite a todos. Agradeço a atenção de todos. Desculpe o atraso, hoje tive um dia corrido. Mas essa questão também a gente abordou no início do ano, vinculada à formação da Terra, né? Que nem o professor David e o Gil Branco comentaram sobre a idade da Terra e essa linha do tempo ali que nós temos em horas, e entre outras inúmeras que existem em relação aos acontecimentos, aos períodos. E uma das coisas que eu sempre abordo para os alunos, né, que as pesquisas estão ultimamente atualizadas, então a Terra, para alcançar esse nível de evolução que ela se encontra hoje, então ela passou por milhões de anos para chegar nesse contexto, né, o desenvolvimento, uma série de coisas. Então, os cientistas vão pesquisando e as questões de conteúdo pragmático sobre esse assunto vão se ampliando. Então, a Terra, há controvérsias, mas tem entre 4,5 a 5 bilhões de anos. Geografia tem uma opinião, história tem outra, ciências tem outra, e por aí vai, né? Mas essa formação da Terra, eu sempre expresso ela em 9 eventos que simbolizam bem como é que ela aconteceu. Sobre o que foi acontecendo para que ela tivesse a sua temperatura, o período do gelo, né, a formação dos vulcões, aquela casca, né, aquele ovo que os professores de geografia demonstraram ali na imagem, né? Então, ao longo da sua formação, então, o planeta ele foi possuindo várias e várias características, né? Principalmente relacionadas à sua temperatura. Ele não nasceu daquele jeito ali. Ele teve um período onde as temperaturas foram se elevadas muito elevadas, e logo depois foi resfriado, porque nós tivemos um período chamado período da glaciação, né? E através dessa retrospectiva, né, desses momentos que tiveram presentes na formação da Terra, então, ela acabou tendo esses nove eventos que eu sempre abordo junto ao livro, até o livro que a gente estava usando esse ano, que é o último ano dele, que é do Gilberto Cotrim, né, o livro que vai ser aposentado, mas aonde nós temos ali que, no primeiro evento, então, a Terra com aproximadamente 4 bilhões de anos, nesse período, como é que eu vou dizer para vocês? O planeta era quente, era uma imensa bola de fogo e não abrigava a vida. Até o que se sabe de muitas pesquisas. O segundo evento, então, para dar uma resumida, foram passando milhões e milhões de anos do primeiro, e a formação do planeta, então, foi se solidificando, e ele entrou num processo de resfriamento gradativo. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Olha a idade da Terra também, né? E essa alteração, então, ela foi tornando a Terra um pouco mais rochosa, né? Praticamente
toda mais rochosa, né? O terceiro evento que a gente costuma abordar é uma outra questão vinculada também à temperatura, aonde ela se esfriando, como anteriormente, ela foi expelindo do seu interior uma quantidade de gases, de vapor. E isso, logicamente, contribuiu para quê? Né? Para que esses gases formassem a tal da nossa atmosfera. Ok? Um vapor que foi favorecendo outros surgimentos, outras precipitações ao longo de muitas chuvas e aquilo que a gente conhece, basicamente, hoje. O professor de geografia depois pode abordar bem mais fácil do que o de história sobre isso, né? O quarto evento também, que é bem importante, nós temos, então, a formação dos oceanos, que foi fundamental para nós termos a vida no nosso planeta, né? Aí vai surgindo ali, algo em torno de 3 bilhões de anos atrás, alguma coisa vinculada a seres aquáticos, mas não é nada também garantido, a gente conhece eles por bactérias e algas, né? O quinto evento, que a gente vai resumindo também, é as primeiras formas de vida que foram mais importantes para o surgimento de outros seres vivos, foram, como é que eu vou dizer assim, medusas e entre outros animais e plantas. Alguém está com o áudio aberto aí. E plantas também, né? Isso foi favorecendo para a formação dos seres vivos e por aí afora. O sexto evento, outras plantas marinhas vão nascendo, né? O sétimo evento, então, para nós não nos alongarmos tanto, né? Os animais terrestres começam, então, a surgir, ok? Vão dando origem a outras espécies, também os peixes também começam a nascer, vai se criando os répteis, né? Os grandes répteis, então, vão ser extintos depois, porque nós vamos ter o período Jurássico nesse sétimo evento, aquele famoso meteoro que caiu na Terra. Isso coisa que o nosso livro de História de Ensino Médio não traz. Não sei se vocês já repararam, mas ele não traz. O oitavo evento, então, e penúltimo evento, nós temos, então, 65 milhões de anos, teve início a formação de grandes cadeias de montanha. Se alguém quiser conhecer um dia, suba o Himalaia, foi um deles que surgiu, né? Deve ser bem alto. E os Alpes também. E o nono e último evento, 4 milhões de anos, surgiram os ancestrais dos humanos. Não somos nós. Aí, vocês podem lembrar, junto ao professor de História, lá no início do ano, que nós tínhamos aquela linha do tempo, que vocês amam fazer, amavam fazer, né? Mais ou menos isso, aonde a gente tem as classificações do ser humano, né? O Erectus, Neandertal, o Aves, Erectus, Neandertal, Neandertaliense e o que nós somos hoje, né? O Homo sapiens, e que nós tivemos anteriormente também, que são os Australopithecus. É um pouquinho diferente do assunto que os nossos queridos professores de geografia trouxeram, né? Eles trabalham mais a parte técnica da formação da Terra, mas a história também aborda, naquela linha do tempo em horas, em espiral também. Eu até tinha uma linha do tempo aqui, mas eu vou abordar em outro momento, né? Que não foge muito disso que foi abordado ali também, tá? Agradeço a atenção. Obrigado a todos. Obrigado, Maranhão, pela participação, pela contribuição. Não, é bem isso mesmo, para a gente entender. Um assunto ele pode estar contemplando em várias disciplinas diferentes, ok? Que o estudo é um todo. Esses 9 eventos bem colocados, que também estudamos, e esses últimos, dessa questão da formação do Himalaia, que conosco agora, a gente vai explicar um pouquinho ali na frente com umas curiosidades, que a gente também nós colocamos a questão de algumas perguntinhas que sempre vêm. A gente vai ver ali na frente. A gente também destinou alguma questão de mídias, sobre a questão de filmes, que a gente sempre aborda, documentários. Bem interessante para os alunos estarem tendo aquela curiosidade de assistir, que são bem interessantes. Gil? É bem essa nossa ideia, né? Trazer esse elo, né? Mostrar onde que as disciplinas elas podem estar conversando, né? Então, se fosse só aula de geografia, a gente já está limitado a mais uma visão do planeta Terra em si. E a gente já teve contribuição de 2 professores, né, mostrando um pouco além. Cabe ainda a biologia, né, com a evolução. Essa imagem que está na tela mostra um pouco, né, de várias espécies que existiam, hoje não existem mais. Umas deixaram de existir, outras não existem mais pelo fato de terem evoluído, né? E a evolução, ela é o que? Adaptação.
né? Charles Darwin, uma leitura bem interessante para fazer, porque aí vem uma questão, né? Por que se a gente evoluiu dos macacos, por que ainda existe macaco hoje? Porque a evolução não é uma coisa tão simples, né? São adaptações que vão acontecendo num tempo muito longo, né? Como o David colocou antes. Por que a gente não percebe uma evolução? Porque o tempo que a gente fica aqui, vamos dizer que a gente vai viver 100 anos, né? Não é tempo suficiente, apesar de relativo tempo. Para a gente é uma eternidade, uma vida toda, mas para a evolução isso não é nada, né? Então essa evolução de várias espécies ela vai acontecendo lentamente por necessidade, né? Então se hoje a gente não tem mais dinossauros é porque eles não conseguiram se adaptar às condições daquela época. Hoje, a condição que a gente tem na Terra, ela está mudando, né? O aquecimento global, o clima está mais quente. A gente vai passar, então, também por mudanças nossas próximas gerações, lá na frente, né? Não nossos filhos, netos, bisnetos, esse ainda não, mas lá na frente, eles vão ser diferentes da gente, eles vão ser adaptados para a condição que vai estar lá na frente. Então, o planeta Terra ele é dinâmico, né? Ele não é uma coisa... que hoje ele tem 4 bilhões de anos e acabou, ele vai ser para sempre assim. Não, ele vai mudando, né? Pode falar, Bruno. Como vocês, assim, falam de evolução, né? Mas tem alguma matéria, se não me engano, acho que é história, que a gente falou sobre evolução e a gente ia ficar sem cabelo, sem sobrancelha, essas coisas. Mas como descobriram que, tipo, vai ser assim mesmo? Posso falar? Bom, né? Quem foi que fez a pergunta ali? Desculpa. Bruno. Bruno? Sim, Bruno. A gente sabe que a história, a geografia, elas andam aliadas porque são ciências humanas. E em contribuição nós temos a ciência. E a ciência, ela sempre está ligada a pesquisas e vai fazendo, digamos assim, um caminho da evolução humana. Se nós formos olhar fotos de nossos antepassados, não vamos muito longe. 100 anos atrás, 200 anos atrás, a gente percebe que a estimativa de vida era menor, né? A forma de alimento era diferente, né? A forma de viver era diferente, o costume influenciava tudo isso. Em consequência disso, com as mudanças sobre a questão de modernidade, tecnologia, globalização, que é um assunto também que será abordado mais para frente, a gente viu que o ser humano ele se preocupou mais com o bem-estar dele, né? Bem-estar social, físico, e também vinculado ao bem-estar que ele tem na sua alimentação, na sua saúde. Consequentemente, a gente vive mais. E esse fato de nós vivermos mais está baseado também naquilo que nós estamos fazendo de menos, que seria esforço. O ser humano, há 200 anos atrás, quando ia construir uma casa, quando ia compor alguma coisa, ele fazia um esforço tremendo para isso acontecer. Era uma questão física muito forte. E a coisa foi mudando. Então, aquilo que o nosso organismo não tem mais necessidade de ter, a ciência leva em consideração que vai mudando o ser humano. A questão da quantidade de dentes, né? O ser humano hoje, as mulheres principalmente, né, se depilam com mais frequência nos últimos, 150 anos. Consequentemente, vai mudando. Essa teoria, inclusive, Charles Darwin tinha, que era a evolução, né? A teoria evolucionista dele. Ele acreditava que o ser humano teve essa mistura com um determinado primata a fim de nascer o ser humano. Por isso que vem essa questão. Se o homem veio do macaco, por que nós temos macacos, né? Porque não foi um determinado, não foi um ou vários macacos, foi uma determinada espécie. E sobre aquela teoria de nós não termos cabelo, saiu uma vez, eu até comentei com vocês em sala, uma pesquisa na revista super interessante da década de 90. Vou resgatar essa aí, já que eu sou professor de história. E lá, sim, saiu uma teoria, não é que vai ser assim, saiu uma teoria que daqui a 100 anos, talvez, o ser humano, além de ter menos dentes, terá menos pelos pelo corpo, inclusive o cabelo. Foi isso que eu abordei em sala aquele dia. Não é uma coisa concreta, é uma teoria, tá bom, Bruno? Posso me manifestar? Tá, beleza. Posso me manifestar? Deve? Estou ouvindo aqui algumas coisas que o Marinei falou, e como da área da biologia, né,
quando a gente pensa na questão da evolução, a gente tem que lembrar assim, ó, o homem não evoluiu do macaco. Isso é fato. Nós tivemos, juntamente com os macacos, um ancestral em comum. O que significa isso? Significa que teve um ser que originou tanto o homem como os demais primatas, os macacos. Mas os hominídeos e os primatas, eles seguiram caminhos evolutivos diferentes. Mas nós somos muito parecidos com eles, porque o ancestral entre nós e o macaco foi o mesmo, só que seguimos caminhos evolutivos diferentes. Por isso que somos tão parecidos com alguns determinados primatas. Tá? Então, quando ele fala ali do Darwin, o Darwin, ele falava e acreditava na adaptação. Ele falava na luta pela sobrevivência, onde os mais aptos eram aqueles que conseguiriam sobreviver, eram aqueles que conseguiriam, no caso, deixar descendentes. E daí existe uma outra teoria, chamada lamarquista, que dizia assim, que o homem, quanto mais uma parte do corpo ele utilizasse, essa parte se desenvolveria. E aquelas partes que ele não utilizava acabavam desaparecendo. Então, essa teoria hoje, ela não é válida, porque assim, ó, se não, de tanto usar um determinado órgão, ele cresceria. Então, ele tentava explicar isso no pescoço da girafa, que para ele, as girafas, as ancestrais, tinham pescoços curtos, e de tanto fazer o esforço de alcançar o alimento nas árvores altas, o pescoço ficou comprido. Então, vocês imaginem, aplicando essa teoria hoje, como seria o lamarquismo. Quanto mais se usa um órgão, mais ele se desenvolve. O que a gente não usa, desaparece. Então, tem muitas coisas que eles falam em teorias, que vai desaparecer isso, vai desaparecer aquilo. A gente não tem como guiar o caminho evolutivo da evolução. Ela acontece ao acaso. Então, a gente não tem como dizer, não, vai seguir esse caminho, o homem vai perder uma grande quantidade de pelos, ele vai ter menos dentes, a gente não tem como guiar o caminho da evolução. Porque são coisas que acontecem, as mutações, essas alterações, elas acontecem ao acaso, então a gente não tem como guiar o caminho evolutivo. Então, tem algumas coisas que se fala que não se deve acreditar. Certo? É bem isso. Obrigado, professor, essa questão da... Então, no que eles dizem de fila indiana, né? Está errado? Como assim, fila indiana? Especifica, não estou entendendo, fila indiana. Não, é que tem uma fila que, tipo, começa desde os macacos até o ser humano, né? Só que são caminhos evolutivos diferentes. Se tu olhar essa árvore, né, esses caminhos evolutivos, o homem, ele evoluiu num outro caminho. E os primatas no outro, os primatas com cauda, os primatas sem cauda, eles pegaram caminhos evolutivos diferentes. Então, hoje, o nosso parente mais próximo é o chimpanzé. Né? Mas, se você olhar essa linha evolutiva, vocês vão ver que eles seguem caminhos diferentes. Então, quantidade de cromossomos, características, a gente tem um monte de coisa que é diferente. Posso completar? Só um pouquinho, Glaucio, o Bruno, acho que ele está confundindo aquela fila indiana que ele diz, é aquela linha evolutiva que a gente tem no livro de história, que é a questão das gerações, né? O Homo habilis, o Erectus, aí ele deve ter associado isso à tal da fila indiana. Então, esse é o infográfico, não é das eras? Isso. É que assim, eu entendo dessa forma, né? Se a gente estuda ali história, aquela linha evolutiva ali que vem do Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, né? Enfim, até chegar no Homo sapiens sapiens. Os hominídeos. Os hominídeos, isso. Só que pelo que eu entendo, acho que pelo que a dona Marileusa falou, essa linha não é única, né? Na verdade, o caminho evolutivo, ele seria uma árvore cheia de ramificações. Exatamente. Não significa que nós descendemos do macaco, mas nós temos provavelmente um primata, um ancestral em comum. Por isso as nossas características. Isso. Até estava lendo esses tempos uma teoria, mas é teoria, né? Ninguém é mais forte, digamos assim. A gente sabe, tudo indica que a origem da humanidade está na África, né? Então, existe até a teoria de que, né, dizem que nós descendemos de um primata em comum, de que os primatas que viviam nas regiões na época mais quentes da África, eles não tiveram tanta necessidade de evoluir.
continuaram a pular de galho em galho, continuaram a achar seus alimentos, que talvez os primatas que tenham evoluído para os hominídeos sejam aqueles que viviam nas regiões mais frias. Que quando houve, né, com a questão de começar a vir o frio, eles tiveram que descer das árvores, habitar em cavernas, automaticamente começaram a desenvolver aos poucos uma postura mais bípede e tiveram que desenvolver um pouco mais a sua inteligência porque tiveram que buscar novas formas de sobreviver. Só que isso é uma hipótese, é uma das teorias das tantas que existem, né? Por isso, tem que lembrar assim, ó, que o Darwin, quando ele chegou, que ele fez a viagem lá a bordo do Beagle durante 4 anos, que ele foi em busca de materiais para a teoria da evolução dele, que ele visitou Galápagos, ele até, inclusive, estava no Brasil, lá ele encontrou uma grande quantidade de materiais para explicar essa teoria da evolução dele, por adaptação. Só que, claro, agora, se ficar falando nisso, é tanta coisa para ser falada que a gente ficaria até meia-noite. Então, eu vou sossegar o facho um pouquinho. Faremos professor de nada para história. isso. Professor Marionei, só mais uma pergunta. Os Homo sapiens, né, eles não são descendentes direto do chimpanzé, né? Chimpanzé. Se tu prestou um pouquinho atenção, a dona Marileuza acabou de falar sobre isso. Nós temos, sim, descendência próxima, né? Se só me corrija a dona Marileuza. Mas nós somos sapiens porque nós tivemos uma questão evolutiva. Antes de nós, Neandertal, né? O Erectus e depois, anteriormente, o Aves. Não é que nós somos direto do chimpanzé. Nós temos, no fim, uma ancestrais comuns. Uma evolução. Entendeu? Sim. Essa é a questão. E só lembrando assim, que existem algumas coisas para haver evolução, então essa espécie ela tem que estar num ambiente onde tem um isolamento geográfico, onde ela fica impedida de manter fluxo gênico com outras populações, então ela tem que estar ali, e ela vai sofrer todas as coisas que tiverem, por exemplo, nessa ilha. Então, por isso que Darwin, quando ele chegou em Galápagos, encontrou animais que só existiam nessa região, porque eles estavam isolados nessas ilhas durante um longo período de tempo. Então, eram animais que só viviam ali. Por exemplo, iguanas marinhas, que só existem ali. Tartarugas gigantes, que só existem nessa região. Então, também pássaros, que são chamados de tentilhões, que nessas 7 ilhas é o mesmo pássaro, só que com adaptações diferentes. Então, se a gente falar de evolução, assim, ó, tem bastante material para ser discutido, é uma área muito legal, só que vai levar muito tempo. E agora eu acho que não seria isso que a gente está querendo fazer, né? Senão a gente não vai adiante. Mas é assim, ó, pensando que, de repente, numa próxima live a gente possa falar de evolução. E tem muita coisa legal mesmo, gente. Já tem sugestão. Legal. E é legal, assim, para ver como a ciência é algo complexo, né? Ela não é exata. Há muita divergência, muitas ideias, linhas de pesquisas que vão contra, algumas concordam, algumas discordam. Então, há uma história bem interessante ali. A gente pode marcar isso mais para frente. Sim. Professor Gibran, é possível dizer que o ser humano possa ser, vamos supor, dividido em espécies diferentes também? Tipo, em cada continente, a gente pode ver que o ser humano é diferente um do outro. Tipo, a China, a Índia, a Europa, o Brasil, tipo, e a África. Então, tipo, as pessoas são mais brancas, mais pálidas, mais morenas, mais negras. E o formato do corpo delas são diferentes, tipo, a característica do rosto. E, tipo, isso pode dizer que podemos vir de, sei lá, ser diferentes nesse aspecto? Sim, entendi a tua questão. Há 2 pontos ali, né? O físico e o social, que eu vejo. A parte física, que citou ali o formato do corpo, a cor da pele, mas na parte da biologia, talvez, de explicar como que isso acontece. No social, a geografia estuda mais, estuda bastante, ele é diferente, sim, não em questão de espécie, mas o comportamento, né, o caráter, tudo em si, ele não vem com o ser humano, ele é adquirido, então ele vai agir de acordo com o local
que ele nasceu, o que ele aprendeu, o que ele observou, os mais velhos, cultural, né? que ele é cultural. Né? Cultural. Então, o brasileiro ele é diferente lá de alguém do Japão, da China, né, em hábitos, em costumes, pelo meio em que ele vive. Na parte física, eu não sei se talvez a dona Marileusa pode contribuir um pouco. Existem características que elas são exclusivas de cada espécie. Então, elas só vão ser passadas quando existe, então, uma troca de material genético. E também, claro, que essas características elas vão depender da hora da fecundação, da combinação desses genes. Então, existem coisas que são genéticas mesmo e outras que são adquiridas. E a história também mostra um pouco, né, com as correntes migratórias que aconteceram, né? Igual citou antes que a ideia que surgiu, né, a civilização ali norte da África, sul da Europa, e com o tempo elas foram se espalhando ao redor da Terra. Então, houve ali essa mistura em determinado momento, mas há particularidades para cada uma, né? Isso. Fábio, queria falar? Sim, eu acho que a pergunta dele foi na intenção de se existiam espécies humanas, né? Diferentes espécies humanas. Bom, eu li alguns artigos já sobre, e um interessante que eu li foi num livro do Yuval Harari, o Sapiens, e que há 30 mil anos só existe, nos últimos 30 mil anos, só existe o Homo sapiens, é a única espécie humana no planeta. Não tem mais nenhuma outra. Há 30 mil anos atrás existiam outras duas a mais, que eram os neandertais e os denissovianos, se eu não me engano. Os neandertais, acho que na parte norte de Europa e Ásia, e os denissovianos eram mais lá perto da Austrália, por lá, eu não lembro mais exatamente. E, bom, o Homo sapiens deu um jeito nessas outras espécies. A gente é conflituoso por natureza, digamos assim, e predador por natureza. A gente deixou as outras espécies sem alimento. Enquanto eles conseguiam caçar 1 ou 2 elefantes, nós conseguíamos matar a manada toda, né? Então, houve uma diferença muito grande ali. Tá? Então, geneticamente falando, a diferença, acho, entre uma pessoa e outra, acho que é menos de 1/100º de 1%. Tipo, geneticamente, a gente é praticamente igual um ao outro, né? Não importa cor do olho, cor da pele, tamanho, altura, ou coisas assim. A diferença é mínima. Entende? Até entre, acho que, chimpanzés, a gente compartilha, acho que, em torno de 90% do DNA, sim, para ter uma ideia. É dali que vem a parte de que nós temos um ancestral em comum, né? Desculpa se eu falei demais. Não, perfeito. Ótima participação. E é lindo de ver vários professores, ciências diferentes, contribuindo com um assunto em comum. Isso foi o intuito justamente da live, fazer essa junção. E os alunos notarem o quanto um conteúdo que você está vendo numa disciplina, geografia, pode estar sendo contemplado por história, matemática, ciências, biologia, química, física e por aí vai. É perfeitamente isso que a nossa proposta, podemos dizer. Com certeza a gente pode montar assim uma live da Ana Maria sobre evolução, com certeza. E acho que a gente pode dar continuidade, Gil? Tem que responder essa pergunta, né? Como se sabe... Vamos lá. Como sabemos... Volta lá um pouquinho, Gil, só aquela. Isso. Como sabemos a idade do planeta? Alguém sabe? A questão de como é calculado isso? Se eu não me engano, é de umas rochas, talvez, e estudo dos fósseis, né? De alguns animais que eles levaram para um laboratório e eles usam algum... Eu não sei dizer o nome, mas é um elemento lá que eles usam para saber certinho, assim, a idade da... Carbono 14? Isso mesmo, é o cálculo do carbono 14. Todo mundo é feito de carbono. E assim, é um dos cálculos feitos para saber a idade. Como se fala que aquele fóssil de tal época, de tal era, ou rocha, enfim, são feitos esse cálculo
um cálculo feito que a ciência faz em laboratório da idade do carbono. E toda a matéria orgânica é feita de carbono. Nós somos feitos de carbono. Então, é um cálculo presente em tudo. No caso, é o cálculo feito para se mensurar a idade. A gente faz o cálculo, na verdade, o cálculo é feito aproximadamente, porque nós sabemos que o planeta Terra tem entre essa faixa de 4 a 5 bilhões de anos, podemos dizer. Então, e os fósseis vão por aí, vai. A prof. Maria Delza também pode colocar alguma coisa? Ou até... Sobre? A questão do cálculo carbono, como é que é a questão do Essa parte eu não domino muito, então eu não vou me manifestar. Não, sem problema. Mas, assim, em biologia, quando o integral, ele estuda essa parte, eu só queria colocar que, assim, não é igual ao noturno, porque, assim, ó, a gente está estudando toda essa parte da teoria do Big Bang, a gente viu toda essa parte ali da estrutura geológica da Terra, então a gente estudou o tempo geológico, e a gente está agora nas teorias de origem da vida. Então, em biologia, a idade fica entre 4,6 bilhões de anos. E quando a gente analisa a partir do Big Bang, 13,8 bilhões de anos, a partir do Big Bang. Daí a gente estuda todo o processo de formação dos primeiros elementos químicos, que eram os elementos mais leves, como o hidrogênio, depois o hélio, aí como os demais elementos químicos eles são formados, daí toda aquela parte que o Marionnet falou ali da formação do planeta, da formação das condições que existiam para a formação, então, desse primeiro ser, que era um ser procarionte, né? A forma de alimentação dele, como é que ele formou a primeira célula, tudo isso a gente está estudando, então é um pouquinho diferente do pessoal da noite, né? A gente segue essa parte evolutiva ali. Ótimo. Vamos lá seguir. Aqui, então, a gente volta um pouco, né, no que já foi falado antes, para afirmar de novo, né, que é bom a gente cuidar com as verdades absolutas, mesmo sendo a ciência que falou, ela pode estar errada, né, há muita discordância dentro da ciência. Ela afirma uma coisa, logo pode mudar. Então, aqui a gente tem um recorte assim, do mapa mundi, dos continentes, mostrando ali algumas espécies, o que vai confirmar a ideia de que um dia os continentes eles estiveram agrupados um só, né, onde formava a Pangeia, né, essa palavra que vem em pan, todos, e geia, terra, então toda a terra junta. Isso questão de 200 milhões de anos atrás. Tá, né? Então, aos poucos, eles foram se separando até a configuração que a gente conhece hoje, né, o tão popular mapa mundi. Quando aí a gente fala um pouquinho de história de novo, né? Lá por volta de 1500, final da Idade Média, começaram a se formar, a produzir os primeiros mapas-mundi, né? Que até então o mundo ele era dividido, tinha a Europa, a Ásia e a África, que era um mundo, que eles tinham ligação por terra, a América não tinha ligação por terra com esses outros continentes, então um continente não tinha conhecimento do outro. Então, o mapa mundi era impossível de existir antes, né, de 1400, 1500. Depois disso, com as grandes navegações, é que começaram a desenhar os primeiros mapas mundi. E aí começou a surgir essa ideia, né, de que um dia todos os continentes podiam estar juntos, porque a semelhança é grande. Né, então, não podia ser só uma coincidência, né, que os continentes são quebra-cabeça. Só que não tinha como comprovar isso. Né? Esse mapa que a gente está vendo aqui, ele é bem fácil de entender, né? Ele está mostrando ali que na costa do Brasil e da África, até bem além da costa, né, tem a mesma espécie de animais. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Aqui, dessa planta, tem a mesma espécie na América do Sul, na África, lá na Índia, né, na Ásia, na Antártida e também na Oceania, na Austrália. Então, né, praticamente todos os continentes têm o mesmo tipo de plantas. Isso poderia ser usado como uma comprovação de que, sim, os continentes estavam juntos. Que além da semelhança no recorte dos continentes, há também semelhança no tipo de rocha entre os dois, tipo de plantas, espécies de animais.
Só que isso, por muito tempo, não servia de comprovação de fato, porque não tinha como provar o que causou a separação desses continentes, né? Hoje a gente sabe, claro, que é por causa das placas tectônicas, mas isso foi algo bem recente. Essa questão vai junto evoluindo com a questão da deriva continental, né? A teoria da deriva continental que vai ser justificada nesse processo. Ela, antigamente, quando ela foi lançada, a teoria da deriva continental não foi aceita pela ciência, que pensava na época, os cientistas pensavam na época, que a crosta terrestre era como aquele ovo inteiro, era sólido, rígido, ok? E não foi aceito porque não se tinha como comprovar o que fazia essas placas tectônicas se moverem. E hoje a gente sabe, é o fluxo de movimento do manto, ok? Essa movimentação, já que as placas, grandes placas, ficam, podemos dizer, de maneira mais vulgar, flutuando em cima desse manto. Okay? E esse mapa ele é bem interessante, ele é bem... Volta só um pouquinho, volta, isso. Isso daqui ele é bem didático, porque são resquícios fósseis, okay? Só para entender. Essa onde está laranja, por exemplo, são desse determinado animal, essa determinada espécie, que hoje, por exemplo, o Brasil está a tantos quilômetros da África. Como essa mesma espécie estava na África e no Brasil? Como esse mesmo tipo de planta estava na Austrália, Antártica, que hoje é um continente gelado, podemos dizer, não habitado pelo ser humano, sem habitação, podemos dizer, África e Sul da América, podemos dizer. Hoje se comprova que por conta dessa teoria da deriva, tudo se afastou. Algo que comprova que é bem interessante, no nosso Rio Grande do Norte, no Brasil, essa encosta que a gente tem com a África, se justifica que uma formação geológica, uma cadeia de morros no Rio Grande do Norte, teria continuação, volta um pouquinho, aproximadamente teria uma continuação na África. Uma formação rochosa que a gente tem na África hoje, e nesse litoral oeste da África, bem aí onde o Gil está colocando a seta, continuaria no Brasil. Mas como isso? Por conta desse afastamento, esse afastamento gerou resquícios geológicos, como fósseis, demarcação, e outros contornos. Essa costa da África e a costa do Brasil são uma das principais justificativas para justificar, os principais fatos para justificar essa teoria, como esse afastamento, que é um encaixe quase perfeito. Okay? E por que não se vê a Europa aí? Por conta de que, com essa movimentação, esse afastamento, também se gerou outras grandes massas, porque o choque de placas tectônicas, ela também elevam grandes áreas continentais. Então, não é só se afastar. Ela, com o afastamento e o choque, entre outros, elas vão elevar grandes áreas também. Acho que só para eu não me alongar, que eu já falei bastante, pode passar. Alguém mais quer falar? Peraí, uma perguntinha básica, não querendo atrapalhar. Pode falar. Alguém pode me informar que planta é essa dali na Antártica? Porque, assim, não, esse mapa ele é só para dar exemplo. Não é, Posso só dar um exemplo? Pode. Não no caso de planta, tá? O que a gente pode, assim, usar aqui é, por exemplo, a ema. A ema no Brasil, o avestruz originário da África e o emu na Austrália. Bem isso. Então, são animais que são muito... aves que não voam e que estão em 3 lugares diferentes, bem longe, e que são muito parecidas. Então, essa teoria aqui, o Alfred Wegener, que foi a pessoa que falou dessa teoria, ele justamente analisou essa questão, recorte de encaixe, o tipo de rocha, animais e plantas que existiam. E daí, só para falar da questão ali do movimento das placas, a gente chama de correntes de convecção. Que a gente pode, assim, um exemplo, né? Quando a água ferve, o que a gente percebe quando a água ferve? As bolinhas, elas vêm de baixo para cima, e é assim que vai acontecer dentro da Terra, no manto. Essa corrente de convecção, como o manto, o núcleo, ele é extremamente quente, então essas regiões, elas são quentes, e quando elas esquentam, elas diminuem a densidade, elas são menos densas, daí elas sobem. Então, essas correntes ali, dessas rochas pastosas, sobem,
e quando chegam na parte perto da crosta, então elas esfriam, ficam mais densas e retornam. Por isso que a gente compara isso à água fervendo, que o que acontece na água são correntes de convecção. E é essa corrente de convecção que faz as placas se movimentarem, porque elas são encaixadinhas, elas estão soltinhas ali. Então, essa corrente de convecção ali dentro vai fazer essas placas elas se movimentarem. Então, por isso que a gente sempre faz um comparativo com a água fervendo, que fica mais fácil para os alunos entenderem o que acontece lá dentro do manto. É bem isso. Para a próxima, volta aqui. Isso. Esse daqui é um documentário produzido pela Net Geographic, bem interessante. One Strange Rock. Uma rocha estranha. Ele vem falar do nosso planeta, ok? Eu cheguei a passar esse documentário por 7º ano, ali falando algumas coisas, para ter noção do como é o fluxo do planeta. Um documentário que eu recomendo para todo mundo. Anteriormente, a gente colocou o momento Netflix, né? Mas hoje ele não tem mais no Netflix, tá? Ele é resumido em 10 episódios de 40 minutos. Ele é narrado pelo Will Smith e fala sobre o que astronautas, se eu não me engano, são 8 astronautas notaram de fora do planeta. O que a ciência estuda, o fluxo, por exemplo, as correntes de poeira que saem do Saara que alimentam a floresta amazônica, enfim. Ele é bem interessante para você entender esse fluxo, esse ciclo que a vida do planeta é. A gente pode dizer, esse organismo que o planeta Terra é. O que acontece na Amazônia pode influenciar em outras partes do planeta, o que acontece na Austrália, e assim por diante. O quão delicado é esse organismo, o quão é lindo e esse fluxo. E por aí a gente entende também que o quanto as ciências estão interligadas. O objeto de estudo que é esse nosso planeta. E aí, a ciência está estudando o nosso planeta. Por exemplo, que eles colocam muito bem aquela questão de entender a vida fora da Terra. O ser humano estuda primeiro a vida na Terra. Quais são as condições de vida diferentes, condições de vida na Terra para poder entender a fora. Então é um documentário extremamente bem trabalhado que a gente aconselha para todo mundo. Infelizmente hoje ele não está mais disponível na Netflix. E até ano passado ele estava, mas hoje ele não está mais. Mas você consegue achar alguns episódios no YouTube, bem interessantes e bem trabalhados. O Por Torrent tem todos os episódios completos também, bem bem fácil isso. de achar. Então aqui mais uma sugestão, né? Outra questão, né? Por que o Brasil não tem montanhas e vulcões? Né? Então, vulcão é algo que todo mundo sabe que não tem, né? Isso é um dos problemas que o Brasil não tem, fenômenos naturais. A gente tem problemas de cheias aqui no sul, seca, mas lá para o centro-oeste e nordeste. Mas a gente observando outros países, é visível quanto eles sofrem com problemas naturais, né? Vulcões, terremotos, ciclone que a gente teve aqui na região sul, mas não é algo muito comum. E a outra questão é porque a gente não tem montanha, né? Então você vai dizer, mas a gente tem montanha, olha a nossa cidade, quantas montanhas, né? A gente tem grandes altitudes, mas no ponto de vista geológico isso não são montanhas, tá? Então a gente não tem nem montanha, nem vulcão. Alguém sabe responder por quê? Quer dar uma ideia? Alguém tem uma noção? Eu acho que é porque a gente não fica perto da placa tectônica, né? O Brasil é um continente mais afastado. Não, o Brasil não, o Brasil é um país, né? Mas o continente aqui... Entendemos. Olha, essa imagem... Deu pra entender, né? Não, mas sim, o Brasil é um continente, é um país que não chega a ficar perto de uma placa tectônica. Agora, o Chile é um país que está bem na beira, assim, de uma placa. Então, meio que explica as montanhas que a gente encontra lá entre o Chile e a Venezuela. Não, lá pra cima, né? Entre o Chile e a Argentina. Isso seria uma das respostas, a questão da placa, ok? Porque nós não temos vulcões. Os vulcões ativos no planeta estão principalmente ligados nessas bordas de placa. Isso é uma atividade onde tem mapinha aqui.
bem isso. Esse mapa ele mostra os vulcões ativos do planeta, né? Cada triângulo vermelho é um vulcão. Então a gente percebe, né, a ausência aqui no Brasil, mas a grande presença, como foi Diego, né, que falou, aqui no Chile, Argentina, principalmente Chile, né, mas Estados Unidos, que sofre bastante, percebam que é só na costa oeste, aqui no Sudeste Asiático, né, também tem bastante, ao redor da Oceania. Então, é uma região bem intensa de atividade vulcânica. O Círculo de Fogo, né, Gil? Isso, esse é o Círculo de Fogo. Que, assim, pelos vulcões é essa a resposta. Principalmente por conta dessa movimentação das placas. O Brasil, a gente tem esse privilégio e nós estamos no meio de uma placa. Lembrando, gente, as placas tectônicas não têm esse formato desde que o planeta é assim. Não é a placa do Sul-Americana, sempre foi assim. A placa americana. São as atuais formações de placas do planeta, ok? Isso é mudável. A partir que há um choque, por exemplo, vocês estão vendo aqui as setinhas, a placa africana está se afastando da placa sul-americana. Foi por isso que essa costa brasileira se encaixava aqui e foi se afastando. Mas a placa dinástica está se chocando com a placa sul-americana, e isso causa um desgaste. Então, isso aqui está sempre em mutação, ok? A questão dos vulcões é isso. Não estamos na beira de uma placa, não estamos em áreas de atividades intensas, ok? De movimentação, como o Círculo de Fogo, vocês podem ver a placa do Pacífico, das Filipinas, norte-americana, ali próximo do Japão, que é muito comum. Mas a questão das montanhas não é só isso, tá? Porque se fosse só por isso, não estarmos atualmente na beira de uma porta, nós não teríamos grandes elevações. O Brasil, o Pico da Neblina, que seria o ponto mais elevado um dos pontos mais elevados do Brasil, que é quase 3.000 metros de altitude, ok? Não existiria. Gente, o Brasil não tem montanhas, a geografia, a geologia explica isso, por quê? Nós somos uma área. O Brasil se encontra numa área que é formada por dobramentos antigos, ok? Então, uma área de formação muito antiga, que já foi desgastada. Apesar que nós temos elevações até tão altas como algumas outras montanhas que são consideradas montanhas no planeta, ok? Mas elas não são consideradas no Brasil por quê? Porque nós estamos em dobramentos antigos. E a base das montanhas, o conceito de montanha que existe, ela precisa ser de formação de dobramento recente. Só para vocês entenderem, o solo brasileiro, vamos colocar o solo brasileiro, ela foi formada no período do Paleozoico e as montanhas atuais no Cenozoico. Como o Marionei falou ali no início, das 9 etapas dele, as últimas no Cenozoico foram as grandes formações de montanhas, como os Andes, Himalaia, são as grandes montanhas do planeta, as grandes áreas. Monte Everest. Isso mesmo, que faz ali da Cordilheira do Himalaia, que é a maior altitude do planeta, 8.000 metros aproximadamente ali. Então, gente, é justamente por conta disso. O Brasil está num solo de escudo cristalino, que é considerado um dos solos mais antigos do planeta, ok? E que já é um desgaste muito antigo, muito, muito intenso. Então, por nós estarmos numa área muito antiga, nós não temos montanhas. A gente poderia ter uma elevação tão alta quanto antes, mas nós não seríamos montanhas. Nós não teríamos montanhas porque somos uma área de dobramento antigo, ok? E montanhas são de dobramento recente, ok? Explicou? Deu para explicar direitinho ou ficou alguma dúvida? Então, só para vocês perceberem, né, que Tudo certinho. Quando a gente fala de relevo, ele não está só associado com o formato do relevo. A gente fala montanha, lembra de uma grande elevação. Planalto a gente já associa com plano e alto, é meio óbvio pelo nome, né, mas não é só isso. A forma de relevo ela tem a ver também com a sua formação, o que aconteceu para ela estar desse jeito. Então, o Planalto, ele é um local onde ele sofreu muito processo erosivo, de desgaste do solo. A gente falou aqui algumas vezes,
a transformação ela acontece muito lenta, né? Às vezes leva milhões de anos para algo se transformar. Então, a nossa região, todo o Brasil praticamente, a gente tem muito planalto, são locais que sofreram muita exposição ao tempo, né? A mudança de temperatura, está quente, fica frio, ou vice-versa, muita ação da água, de chuvas, rios, né? E muita ação do vento também, transportando sedimentos de locais mais altos para os mais baixos. Tudo isso vai modificando o relevo. Então, aqui a gente já entra num outro tema, né, se a gente pode perceber, que é a formação do relevo, mas está associado também um pouco até com essa imagem, porque essa disposição das placas tectônicas, o movimento delas, né, como estão vendo essas setas, a direção delas, que é o magma lá que está empurrando, ele vai ajudar a formar o relevo, né? Então, quando o David falou algumas vezes de cadeias montanhosas, né, os dobramentos modernos, antigos, por que o dobramento? Porque, literalmente, o solo, né, a crosta, ela vai dobrando. Percebam que aqui a gente tem a placa sul-americana sendo empurrada, né, para essa direção. E aqui ela está sendo, né, empurrada na direção contrária. Então, aqui onde há o contato entre as duas, imaginem uma folha, pega uma folha dos dois lados e vão juntando, né, para o centro. O que vai acontecer? Ela vai dobrar, e é isso que acontece com a superfície, por isso vão se formando lentamente, claro, né, as cadeias montanhosas, tanto que o Bruno citou, né, a Cordilheira do Himalaia, que tem o ponto mais elevado do mundo, que é a Cordilheira dos Andes, né, são locais que eles vão crescendo, eles continuam, né, tendo a altura crescendo com o tempo. Claro que isso é coisa de poucos centímetros por ano, mas vai crescer. Professor, o que eu vi, por ano são 10 centímetros que o nosso continente sul-americano se move. Tá. São 10? Sim, aqui nessa direção, ele está se afastando aqui do africano, que a África está empurrado para lá e a América do Sul para cá. Mas ele também se move para cima. As cadeias montanhosas, elas continuam crescendo. Sim. Né? E também a questão do afastamento, né, Gil, que dá para ver nessa imagem, aqui no Atlântico, as fossas marianas, que é a área mais profunda do planeta, né, chegando a mais de 11 mil metros de profundidade, vamos arredondar, podemos dizer. Então, por aí você vê a mutação que o planeta sofre com a questão do movimento de placas. E é outro assunto que a gente não vai entrar aqui para não se alongar muito, está quase acabando, tá, gente? Mas teria ainda também os terremotos, que acontecem também em virtude do movimento das placas tectônicas, que é onde há o choque entre elas. Então, essa mesma região, as mesmas regiões, né, onde tem essa atividade intensa de vulcão, também tem de terremotos, né? Aqui na Indonésia, a gente teve, lá em 2004, um tsunami muito intenso, um dos maiores da história, né, que matou muita gente. Tem até um filme... O Impossível. Né, o Nono assistiu ano passado. Então, é mais um assunto, que a gente não vai entrar, senão a gente vai muito longe. Não faz mal, podemos entrar. Estão com tempo? Mais uma sugestão seria Visita ao Inferno. Ele fala um pouco sobre vulcões, dá de ver pela capa. Então, é um documentário que mistifica apropriadamente a natureza e coloca o homem em seu devido lugar, seja em estado de pura reverência, religiosa, política ou científica, ou plena fascinação pelo desconhecido e incontrolável. Então, ele mistura um pouco de ciência com misticismo, né? Eles vão buscar entender todas as transformações, esses fenômenos naturais, né, através da ciência e também de outros meios. Mais uma sugestão. Okay? E o último assunto que a gente vai entrar, que ainda tem um pouco a ver ali com o movimento das placas, e que a gente falou de relevo, que vai encerrar com esse mapa do Brasil, que ele mostra as altitudes, o Pico da Neblina, que o professor David citou, né, 2.993 metros de altitude, ponto mais alto do Brasil, né, mas não é uma montanha. Muitas regiões do Planalto Central, né, mares de morros aqui na região sudeste,
nossa região também de bastante planaltos. Para vocês verem um pouquinho isso mais de perto, né, a gente vai deixar um exercício, uma atividade, mas para vocês explorarem um pouco o Google Maps, né? Claro que todo mundo já usou bastante, conhece bem, mas talvez uma ferramenta dele... Do celular, que é bom também, o Word, não sei se você conhece. Sim, Quer dizer, não conheço bem. O que eu quero mostrar, aqui eu tenho uma imagem, não sei se vocês já localizaram, se identificaram o que ela está mostrando, tem nome, na verdade, né? Usando Getúlio, Caminhoneiros Futebol Clube, mas o que é interessante é o Google Maps, mas é uma ferramenta, a ferramenta 3D, a gente consegue interagir bastante para ver o relevo, né? Um pouco da consequência desses movimentos, o desgaste que eu citei antes, né? Então aqui a gente tem uma visão como se fosse... aqui é o centro, né? O Caminhoneiros, a Rua Mirador, que vai para Ibirama, né? Vai chegar na minha casa, quem quiser visitar. E aqui o centro. E aí a gente tem a escola mais ou menos aqui, e para cá vai lá para o bairro Rio Ferro. E aqui a gente consegue perceber o relevo, né? Aquele morro. Estou enxergando minha casa ali, ó. Tá vendo? Vai lá fazer um tchau, ver se tu aparece aí. Morro que divide, né, a Rua Mirador com o Revólver, que é o bairro Revólver, né? E aqui o Planalto, que a gente chama, né, apelidou a Serra Mirador de Planalto, mas na verdade Planalto é tudo isso, né? A gente vive numa região de Planalto, que é o processo de formação. Então, por que a gente tem essas elevações aqui e essa mais alta aqui? Isso foi formado, na verdade, pelo rio, né? Aqui foi um rio... Ele vai, ao passar milhões e milhões de anos, ele vai desgastando, vai aprofundando o local, e aqui é a mesma coisa, né, com o rio Indus que se encontra com o rio Cral, ele que provocou esse desgaste, deixou mais baixo, né? Eu só vou mostrar aqui como encontrar. Então, nós vamos colocar o Google Maps, né, no navegador. Eu estou no computador, tá? Pelo celular não que dê também, mas eu acho que é mais fácil pelo computador. Aí aqui embaixo, no canto esquerdo, ó, tem satélite, que aí muda o tipo de visão, né? Que é mapa, e aqui são fotografias aéreas. Ele, se tiver com um local permitido, ele já vai identificar onde você está, por exemplo. Então aqui eu moro em Ibirama, ele pegou a minha casa, né? Que é o meu local. Mas vou trazer aqui para a gente, né? O Presidente Getúlio, o centro. E vocês vão clicar aqui, ó, então, 3D. Percebam que ele já mudou, né? Ele está meio de lado. Eu posso afastar ou chegar bem próximo. Se apertar a tecla bem lá do canto, CTRL, Ctrl, né, que a gente chama, e clicar com o mouse para baixo ou para cima, ó, o que vai acontecer? Ele vai mostrar, né, como se fosse uma visão diferente, vai pegar ângulos diferentes. Mais alto ou mais baixo, né? Então aqui a gente está bem no centro da cidade, né? Ó, Getúlio. E aquilo que estava mostrando, ó. Se a gente observar o Planalto, a gente vê bem certinho onde ele faz aquela curva, né? Aqui a gente tem uma rampa não, salto não é asa não é asa delta, parapente, né? Vamos lembrar aqui. Isso. Paraglide. Agora fui demais. E lá um pouquinho mais. Tá trancado agora. Isso, o pessoal não tá respeitando, né? Tá mataram muito boi. Deve ser isso. E aqui eles tem mataram mesmo? Não, aí não tem que trancar mesmo, né? Mas enfim, gente, a idade afasta mais, a gente começa a ver outras cidades, ó, Lontras, lá vai estar Rio do Sul. Enfim, é uma ferramenta bem interessante para explorar um pouco o local que a gente vive, de viajar pelo mundo todo também, né? Então fica ali uma sugestão para vocês estar observando, ok? Só mostrar de novo, né? Ó, clica em satélite e aqui 3D. Aí aperta o Ctrl lá no canto e mexe com o mouse. Tem que deixar apertado para fazer essa mudança, né? Senão não dá. É bem isso, é uma sugestão, é o Google Maps que tem essa ferramenta, também o Google Earth, que acho que foi o Alisson que colocou, é o Google Terra que a gente chama, que a gente tem como fazer isso também. São ferramentas disponibilizadas publicamente.
qualquer um de nós pode usar. E assim, todas essas ferramentas de evolução, como o sensoriamento remoto, que são essas imagens aí, quanto outras ferramentas, proporcionaram a gente saber esses estudos, proporcionaram a gente poder estudar essa evolução da Terra, e essas estruturas, essas formações. Por exemplo, pelo Google Earth, Google Maps desse, você consegue ter noção da altitude, que a gente chama de planalto, né, no caso, tem. Alguém sabe a altitude que o nosso planalto tem aqui em Getúlio? Presidente Getúlio tem cerca de ali o centro da cidade, está cerca de 250 metros de altitude, nível do mar, o nosso centro. E o nosso planalto? Que não é planalto, na verdade. Alguém sabe? O pico mais alto dele, no caso. Chuta. Bem isso, Fábio. 800, na verdade é mais um pouquinho que 800 e poucos metros. Tá? Passou perto. Bora arredondar, né? Que também é exato e era pedir demais. Não é 740? Oi? Não é 740? Aquela parte a primeira. A segunda mais alta é 800 e uma fração. Ah, tá. Era antiga, Ponte Salto, e atual, que está até trancada, ela é um pouco mais elevada. Então, só para a gente ver essa questão de altitude. Mas não é uma montanha, tá, gente? Por exemplo, o Planalto Central Brasileiro, que o Gil mostrou naquela imagem ali, das elevações, também é um planalto, mas não é uma montanha, apesar de ser extremamente alto. Por que não uma montanha? Por conta desses diferentes critérios. E assim, gente, o intuito daqui foi a gente mostrar, explicar, debater. Eu estou bem feliz com esse resultado, professores falando. Eu agradeço os alunos que participaram. A gente agradece bastante pelo reconhecimento do nosso trabalho. A gente gosta desse momento assim, esse bate-papo, vocês participando. Dúvidas, não tenham medo de tirar essas dúvidas. Nenhuma pergunta não todas as perguntas são válidas. Não é válido você ficar com essa dúvida, na verdade. E a gente agradece bastante por isso. Acho que a gente se prolongou um pouquinho, foi 1h e 45 minutos, contando aqui. E esse é o momento que a gente eu creio que a gente tem, com o Gil, a gente vai repetir bastante, algo que a gente gosta de fazer. E eu creio que foi bem proveitoso. Eu agradeço os professores que participaram, Marionei, Dona Marileuza, o Fábio, a Glaucia, os outros professores que permaneceram com a gente também, Dona Margarete, Dona Sandra, Dona Silvana, e nossos alunos que estão Marileuza. A Dona Marileuza, com certeza. Eu falei. Posso falar depois? David. David, eu posso dar uma palavrinha? Deve. Tá, eu queria, assim, parabenizar os professores, foi maravilhoso. Fez eu lembrar um pouquinho das minhas aulas, né? Já como professora de geografia, eu espero que os alunos tenham aproveitado bastante, porque foi muito especial, tá? Acho que é bem válido essas lives, a gente deveria fazer mais. Uma boa noite a todos. Marionei? David, até sugerir para futuramente, se os alunos tiverem disponibilidade, dar um pulinho a Mirim Doce. Nós temos o Morro do Funil,